mudando um pouquinho de pauta aqui, nós sabemos que pressão popular funciona. A gente já falou aqui já. Sim. Né? Não apenas na esfera do século, né? Como a gente fala, na esfera secular, que é a esfera do governo, das políticas, etc. Olha essa matéria do Terça Livre agora aí na tela de vocês e vejam que milagre. Milagre mesmo. Você que é católico sabe disso. Igreja critica governo da Itália por não permitir missas. Aleluia! Nossa Senhora! Né? A Conferência Episcopal Italiana criticou o governo do primeiro-ministro Giuseppe Conte por não ter liberado a realização de missas e outras celebrações religiosas no país a partir de 4 de maio. Em um pronunciamento no último domingo, Conte anunciou que na semana que vem serão permitidas a reabertura de parques e a realização de funerais, mas manteve o veto a missas para evitar a disseminação, segundo eles, do vírus chinês, o novo coronavírus, frustrando a Igreja Católica. Peraí, o que está acontecendo? Bota a imagem lá para o pessoal poder ver a matéria. Rapidinho. Os bispos italianos não podem aceitar o comprometimento do exercício da liberdade de culto. Deve estar claro a todos que o empenho no serviço para os pobres, tão importante nesta emergência, nasce de uma fé que precisa se nutrir em suas fontes, principalmente a vida sacramental, diz um documento da Conferência Episcopal Italiana. Na nota, os bispos italianos afirmaram que a Igreja aceitou com sofrimento as limitações impostas pelo governo para combater a pandemia, mas exige retomar sua ação pastoral quando começar a etapa de relaxamento das normas de isolamento social. Ainda segundo a Comissão Episcopal Italiana, a decisão de manter o veto às missas é arbitrária. Em resposta, o governo Conte disse que estudará nos próximos dias um protocolo que permita a reabertura das igrejas em máxima segurança, fecha aspas. Bem, pelo menos, agora o episcopado, pelo menos o episcopado italiano, veio combater, né, essa arbitrariedade, né, que na verdade deveria te colocar lá, né, que na verdade isso não é apenas arbitrário, né? Isso é tirânico, né? E agora a comissão começou a falar, embora que a CNBB aqui no Brasil fez o contrário. Quando o presidente Bolsonaro falou que podia, a CNBB fez questão de retrair e privar os fiéis dos sacramentos. Eu trouxe o Max aqui só pra gente ouvir o comentário dele com relação a isso. Porque esse aqui merece o teu comentário, Max. Que o pessoal não vai ouvir nem grito, nem palavrão, vai ouvir coisa decente. Boa tarde, Alan. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É uma vitória, né, Max? Poxa, antes tarde do que nunca, né? Finalmente. Nossa, acho que desde o dia 1 a gente tava falando isso aqui, né? Eu comentei. E agora, várias coisas aí também, né? Ou seja, é uma ótima notícia, tem que falar isso mesmo agora. Estou esperando um pronunciamento do Papa. Sim. O Papa tem que falar. Qual? Desse aqui? Tem que falar. Papa Francisco. Tem que falar. Se os bispos da Itália estão falando, o Papa tem que falar. Segundo, o Vaticano não é Estado à toa. Então, o que vale, né, no território da Itália não necessariamente vale no território do Vaticano. Ou seja, se você quer mostrar que a importância da missa, a importância dos sacramentos, a importância do povo poder ter o seu culto a Deus, então começa a ter missa novamente no Vaticano. O Vaticano é um Estado, ele tem autonomia para isso. Sim. Né? Então, dentro do Vaticano, não vai ter missa nem tá, mas vai ter no Vaticano. Exato. Né? E aí, isso já seria um início, né, de um movimento até para dar força para padres e bispos começarem a celebrar o culto publicamente, mesmo com o governo italiano falando, então vem aqui e prende a gente. Eu duvido lá que o policial italiano vai entrar numa igreja para prender um papa com todos os italianos lá durante a missa. O italiano é um povo sangue quente também. Duvido que eles consigam fazer isso. Então, tava falando aqui, né, o Vaticano ele é um Estado. Sim. Então ele não precisa, necessariamente o que vale no Estado italiano, não vale no Estado Vaticano. Ele pode
começar a celebrar já as missas no Vaticano. E isso vai ser o exemplo para que os outros possam voltar ao culto. Então, né, graças a Deus, é um milagre. Eu realmente não esperava. Esperava que ia ser os últimos a dizer, né? Porque a gente já fica tão... Né, tantas coisas acontecem que vão nos decepcionando e a gente já sempre vai estar esperando o pior, né? Então agora, vamos lá, né? Vamos aproveitar que os bispos da Itália começaram a falar. É necessário o pronunciamento do Papa, e dentro do Vaticano o Papa tem autonomia jurídica para voltar a celebrar o culto publicamente, e os fiéis precisam disso. Muito mais agora, muito mais em um tempo de crise. Tempo de crise não é para acabar com o culto, não, ao contrário, é para intensificar. Sempre foi assim na história do cristianismo, desde o início. Max, eu vendo a postura da Conferência Episcopal Italiana me trouxe um pouco de esperança. Porque eu já estava vendo assim, a questão política nem tanto. Porque eu vejo como que a alma de tudo que está acontecendo na política é a vida espiritual. Se as lideranças espirituais, né, as lideranças religiosas, começam a se afrouxar, vocês lembram que eu falei aqui, não existe uma religião na face da Terra, uma crença na face da Terra, que tenha falado assim, ó, né, o meu Deus é mais fraco que essa doença que vocês estão aí tendo. Que foi esse o recado que vários pastores, padres, né, deram durante esse período de pandemia e quarentena fabricada pela OMS, pela China. Eles não têm conhecimento político disso, beleza, tudo bem. Mas e a fé? Perderam por completo a fé? Não é mais Cristo, homem-deus, que cura, que salva, que resgata, que levanta paralítico, que faz cego enxergar? Para que serve, então? Religião virou centro de chazinho para idosos? Ou grupelhos animadinhos de jovens que querem fazer confraternização? Que fé é essa? Esse foi meu primeiro questionamento. Quando eu fui na Sexta-feira Santa na Catedral de Brasília e vi o cadeado lá, falei assim, peraí, como assim? Peraí, para tudo. Esse pessoal aqui não está celebrando Cristo que morreu e ressuscitou. Porque botar um cadeado não é celebrar morte e ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é celebrar o culto ao Estado. A submissão ao Estado. Coisa que a igreja nunca aceitou. E os que aceitaram foram colocados para fora. Exato. A heresia galicana, na França. Os mártires, né? Exato. Então, assim, como assim? Aí agora vem a Conferência Episcopal Italiana me avisando assim, não, o fim dos tempos vai esperar um pouquinho. Não, é interessante falar esse detalhe histórico dos mártires, porque o pessoal pensa, né, que no início foi assim de fato, né, mas depois a coisa foi mudando. O pessoal pensa que o cara era obrigado a renunciar ao Cristo, né? Não era isso. Muitos morreram porque não queriam fazer o culto ao imperador. E o que era o culto ao imperador? Não era você falar nada. Você não precisava falar, você não precisava nem acreditar no culto. Era só botar uma pedrinha de incenso lá onde estava a estátua do imperador. Mas uma pedrinha. Uma pedrinha. Você botava lá uma pedrinha de incenso, acabou. O cara anotava lá seu nome, fulano fez o culto ao imperador. Acabou, você não precisava morrer. Eu nem acredito naquilo, não importa. Ninguém acreditava. Naquela época ninguém acreditava mais naquilo, era só uma questão social, mas nem isso, porque isso era um ato, né, de idolatria. Nem isso, ou seja, esse detalhe, os caras falaram, não vou fazer. Mas quem não faz é pena capital, é morte. Eu vou matar então, você e sua família, então pode matar. Pode matar. Porque o meu único Deus é Jesus Cristo. E aí eles morriam. E aí o que fizeram depois? Você vê como é que sempre, né, o Estado não mudou nada, né? O Estado sempre tentando, né, arranjar um jeito de mitigar as coisas. Não, mas espera aí. Então vamos fazer o seguinte.
Você não quer botar a pedrinha de incenso lá no imperador, né? Porque normalmente você tinha que botar a pedrinha e tinha que falar. Mas eles já estavam aceitando você só botar a pedrinha. Ah, você não quer botar nem a pedrinha? Então eu vou fazer o seguinte. Você me dá o seu nome e eu escrevo o seu nome aqui como se você tivesse posto a pedrinha. Mas você não colocou, mas não tem problema. Só para botar aqui. O que os cristãos fizeram? Não. Não vai botar meu nome aí. Eu não faço culto ao imperador. Por que você vai botar meu nome aí? Ah, mas aí você vai morrer. Então pode matar. Porque o meu único Deus é Jesus Cristo. Ou seja, eles morriam para não botar um nome na lista do culto ao imperador. O pessoal hoje não vai à missa com medo de gripe. Não é porque vai morrer, não. Porque a gente sabe que a maioria é assintomático e dos que pegam é 0,2%. Né, tudo indica. De óbito. Então, quer dizer, não faz sentido, não faz sentido. A história do cristianismo, quando a gente estuda, é uma coisa impressionante. A coragem dos cristãos sempre foi a marca do cristianismo. É por isso que me espanta a passividade dos cristãos, de deixarem perder o culto, né? E não só católicos, né? Sou católico, mas não estou falando para todos, né? A passividade de perder o culto é achar que não tem nada demais, não, temos que preservar. Lembra da história do cristianismo? E não foi um episódio isolado, vale lembrar. Exatamente. Isso mostra, né? Eu fiquei muito preocupado, vocês não têm ideia. Né? Coronavírus não me deixou nada preocupado. Agora, quando eu vi a caridade esfriando, e a caridade, vamos deixar claro aqui, caridade não é afeto. Tá? Caridade é um dom sobrenatural dado por Deus para que você possa cumprir aquilo que Ele te pede. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Filantropia não é caridade. Afeto não é caridade. Gozo material não é caridade. Tá? Prazeres sexuais não é caridade. Caridade é dom sobrenatural. Quando eu vi esse fenômeno planetário, ou seja, mundial, global, da caridade esfriando, ou seja, de modo massivo, as lideranças religiosas se acovardando diante de uma autoridadezinha, né? Uma autoridadezinha ridícula do poder temporal, deixando todos os fiéis privados da graça. Quando eu vi isso me assustou. Me assustou muito, não foi pouco, não. Não coronavírus. O que me assustou foi esse esfriamento da caridade. Exatamente. Você vê as autoridades todas não querendo cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. E quando lá diz sobre todas as coisas, sobre também as leis estabelecidas pelos estados. Nenhuma lei pode proibir isso. É que muita gente que nos assiste nunca ouviu falar na Guerra Cristera no México. Porque às vezes a gente fala do século I, Max. O pessoal fala assim, não, mas mudou, Max, mudou, entendeu? Agora é Estado Democrático de Direito, lei e tal, Suprema Corte, blá, blá, blá. A Guerra Cristera, que ocorreu entre 1926 e 1929, depois digita aí Guerra Cristera Terça Livre, você vai encontrar vários vídeos nossos. A Guerra Cristera, Plutarco Elias Calles, presidente maçônico socialista, mandou fuzilar padres celebrando a missa. Matou os coroinhas, as criancinhas, colocando-as enforcadas, uma em cada poste. E eles não arredaram. Foram para a guerra contra o Estado. Tomarem armas. Esse pessoalzinho gosta de ficar criminalizando, intervencionista. Rapaz, vocês estão putos com os intervencionistas? Proíbe a liberdade de culto que vocês vão ver o que eu vou fazer com vocês. Proíbe. Começa a matar padre pra você ver o que eu faço contigo. Tá? Você tá aí putinho com intervencionista. Intervencionista é quase partido novo, perto do que eu quero fazer se vocês... O que eu faria, né? Se vocês quiserem começar a matar padre e freira aqui no Brasil. Começa com essa brincadeirinha. O pessoal socialista aí que ficou aí atacando a igreja no Chile, faz essa porra aqui. Faz aqui. Eu sou um merda. Não sou exemplo de cristão, não.
Mas isso eu não vou admitir, não. Vocês ficam com medo de intervencionista? Começa a matar padre e freira, invadir mosteiro, convento, seminário, igreja, pra você ver o que a gente não faz com vocês. Vem brincar! Vem brincar! Vocês estão de putaria com a minha cara. Brinca! Eu falo pra todas as instituições, todas, comecem a matar padre, freira, proibir liberdade de culto, pra você ver o que a gente não faz com vocês. Primeira coisa que eu faço é pegar uma Constituição, afiar e enfiar no teu coração. E mato com prazer. Não tô brincando, não. Brinca de calar os cristãos pra você ver o que acontece com vocês. Pensando que cristão é frouxo, fica caladinho, aceita tudo. Tem essa não. Tá? E parabéns aí à Comissão Episcopal Italiana, que tomara que a Comissão Episcopal Brasileira, a CNBB, toma vergonha na cara, porque são um bando de frouxo. Um bando de frouxo. Safado, canalhas. Como católico me dói falar isso. Um bando de frouxo, canalha. Quando o presidente da República falou, vai lá, tenha liberdade. Não vou tolher a liberdade de vocês. Vocês determinam como que vocês vão querer usar essa liberdade. Vocês foram lá e se algemaram. Bando de covarde canalha. O Deus de vocês é Baal. É isso aí. É isso aí. Vamos seguindo? Vamos. Leitura.